Muito bem, muito boa noite. 7h01 em Belo Horizonte, toda a nossa Minas Gerais. Estamos ao vivo com o nosso 98 Talks. Nós estamos na Rede 98, rádio e TV. Você que está no trânsito aí, nos acompanhando, nos ouvindo, seja bem-vindo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E você que está também nos acompanhando pela Rede Mais Record, em todo o estado de Minas Gerais, Sul, Norte, Zona da Mata, 240 municípios ligados conosco para acompanhar esse 98 Talks, que é um programa em rede. Um programa em rede, um programa feito num formato inédito para quem nos acompanha. Eu sei que nós temos uma larga audiência pelo interior do estado, então vá participando conosco pelo WhatsApp, o 31 é o DDD, o WhatsApp de BH, o telefone é o 99316-9898. Hoje o 98 Talks é comigo e eu tenho para me acompanhar, já está aqui no Zoom, dois dos nossos companheiros. Eu vou começar pela preferência pelas pessoas um pouco mais velhas. Não é muito mais velho que você não, Ricardo Figueiredo, mas o professor Augusto de Franco tem a preferência no nosso coração. Inclusive, professor, boa noite, seja bem-vindo aqui no nosso 98 Talks. Boa noite, Luiz Fernando, boa noite, Gustavo e todos os que estão nos assistindo agora ou ouvindo pela 98. Você está começando, Luiz Fernando, pelos que têm menos cabelo. É isso aí. Gustavo Figueiredo, menti, falei que o professor tem a preferência do meu coração, mas meu coração é igualmente seu. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso 98 Talks. Boa noite, Luiz. Boa noite, professor Augusto de Franco. Uma alegria estar aí retomando ao Talks junto com vocês, né? Duas pessoas que admiro tanto e que a pauta toda segunda-feira, né, Luiz? Ela vem cheia aí de grandes notícias para a gente estar comentando no dia de hoje. Muito bem. Hoje, dia 25 de novembro, tem muita coisa realmente, Figueiredo tem razão. Hoje é o dia da Baiana do Acarajé. Hoje é dia do doador voluntário de sangue, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. Dia importante, é importante que as pessoas prestem atenção que elas têm e devem denunciar quando elas se deparam com alguma situação de violência contra a mulher. Muita gente ainda tem aquele discurso do que briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso não é verdade, você mete a colher sim, se vê que está acontecendo alguma coisa, denuncie. Tem o 181 e tem o 190, que é a Polícia Militar. Eu vou trazer uma informação curtinha aqui antes da gente começar os debates no Talks. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados pode votar uma PEC contra o aborto e o tratamento, deve avançar com o tratamento de projetos contra a atuação de invasores de terra, de ocupadores de terra, como alguns preferem. A PEC pode acabar com as possibilidades de aborto legal no Brasil, que hoje ocorrem em algumas situações específicas. Nós já debatemos isso largamente aqui no Talks, por exemplo, no caso de uma gravidez vinda depois de uma violência sexual, ou no caso de um feto com anencefalia. E a PEC pode acabar com o direito, inclusive, dessas possibilidades de se interromper uma gravidez. E as propostas anti-invasores de terra endurecem as penas para as pessoas que cometem esse tipo de ato no Brasil. Enfim, há um discurso ideológico envolvendo essas duas pautas, que é muito sério, e a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados precisa tentar, pelo menos, de alguma forma, focar nas discussões técnicas envolvendo duas questões que são um problema, que são problemas da nossa sociedade moderna. E só mais uma coisinha aqui que tem na nossa pauta. O jornal New York Times publicou uma reportagem ontem criticando o Supremo Tribunal Federal por estar silenciosamente enterrando o que o New York Times chama de uma das maiores ações anticorrupção da história recente, fazendo uma referência à Lava Jato. Diz o New York Times que um caso de corrupção que se espalhou pela América Latina está sendo desfeito e faz críticas, portanto, especialmente ao amigo do meu pai, não do meu, que meu pai não tem esse tipo de amigo, mas de um dos delatores da Lava Jato, que é o ministro Dias Toffoli, Luiz, que recentemente soltou aí Odebrecht, Léo Pinheiro e Raul Schmidt. Diga, meu caro Figueiredo, você concorda que o Supremo está enterrando a Lava Jato? Luiz, sobre essa discussão do Supremo em si, a gente já debateu várias vezes aqui no Talks. Eu acho que a Lava Jato não está sendo só enterrada pelo Supremo, mas também pelo ex-juiz Sérgio Moro, que também cometeu seus equívocos e que está dando justificativas para o Supremo extrapolar os limites aí da Constituição e fazer. Então não é só o Supremo que está... Eu já falei isso várias vezes aqui sobre a Lava Jato. Mas eu chamei a atenção, Luiz, só sobre uma curtinha que você trouxe.
aproveitar a audiência da 98, né, que hoje aí é o dia do doador voluntário de sangue. Eu me tornei um doador voluntário de sangue, sabe, Luiz? E para mim é uma das maiores experiências que eu já tive na minha vida. Eu tinha preconceitos, né, medo, né, de doar sangue, de ficar lá, de passar mal, de desmaiar. E aí um dia eu superei esse medo e fui doar o sangue para um primo de um amigo muito querido. E foi tão rápido, tão prático. E, Luiz, a partir daquilo transformou realmente a minha vida do ponto de vista de solidariedade. Doar sangue é doar vida. E depois desse dia transformou a minha função de voluntário. E sempre quando acaba o ciclo, né, que você tem que ficar aí de 2 meses, estou sempre doando sangue. Então, convido a todas as pessoas que estão nos ouvindo, que doem vida, que doem sangue para salvar sempre o próximo, que é uma atitude de muito amor e carinho pelas pessoas, viu, Luiz? Muito bem lembrado, Figueiredo. Existe um rol de condições para as pessoas serem doadoras de sangue. Então é interessante quem está em casa agora nos acompanhando, seja na capital ou seja fora, pesquisar lá no site do Hemominas, gente, Hemominas com h.mg.gov.br, hemominas.mg.gov.br. Lá tem esse rol de condições que você precisa atender para você ser doador de sangue. São poucas exigências, na verdade, e realmente não é balela. É um ato que pode salvar muitas vidas. Não interessa o tipo de sangue que você tem, ele sempre vai ser útil de alguma forma em algum momento. Professor, falando só rapidamente, inclusive, sobre essa história do New York Times, dessa reportagem, eu não sei se um de vocês leu a reportagem, eu confesso que não li, mas dentro do Brasil existe uma corrente que entende a Lava Jato como um grande circo, que diz que a Lava Jato foi um grande circo e que o Supremo está botando, entre aspas, ordem na casa. É uma corrente de pensamento mais ligada especialmente ao PT e às pessoas do PT que foram condenadas nesse processo, que estão sendo descondenadas agora. O senhor acha que faz sentido essa visibilidade que a Lava Jato está tendo fora do Brasil? Existe, de alguma forma, uma percepção diferente do que a gente tem aqui dentro? Eu acho o seguinte, Luiz Fernando, Gustavo e todos os nossos espectadores e ouvintes. É preciso distinguir a Lava Jato, operação policial, jurídica do Estado brasileiro, do lavajatismo, que foi um movimento político que pegou uma carona na Operação Lava Jato, com objetivos políticos. Então são duas coisas diferentes. Então, você ser contra o movimento político que se fez lá, a tal República de Curitiba, que acabou virando o Comitê Eleitoral do Bolsonaro, não é? A tal República de Curitiba, você ser contra isso, eu acho normal, eu acho correto. Agora, você querer enterrar aquilo que a Lava Jato fez, aí já não é mais correto. Veja que desde que Lula foi descondenado, né, foi beneficiado pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli favoreceu ao menos 115 condenados pela Lava Jato. Esses processos envolviam pedidos de ressarcimento de 17 bilhões de reais ao Estado brasileiro. Então, nós não podemos concordar com isso, não é? Então, esse desmonte da Lava Jato, independentemente dos erros do Sérgio Moro, que de fato errou, e dos procuradores, Deltan e companhia, que também erraram, porque quiseram transformar a Lava Jato num movimento de natureza política, nós não podemos enterrar o que a Lava Jato fez, não é? Houve confissões, houve devolução de dinheiro, quer dizer que tudo isso foi uma história da carochinha? Óbvio que não foi. E ainda gera o discurso de que foi uma fraude, sendo que foram feitas investigações sérias, documentadas, né? E os atos antidemocráticos, inclusive, que foram adotados em algum momento da Lava Jato por pessoas que se deixaram levar pela vaidade e se deixaram picar pela mosquinha do poder, do excesso de poder, esses atos não podem invalidar a farta documentação que tem, que foi levantada, que foi
colocada no relatório final, nos relatórios finais das várias investigações que a Lava Jato representou. Então, realmente é um discurso que quando você invalida de uma forma geral, você abre espaço para uma narrativa de que não houve crimes durante o período que a Lava Jato apurou, sendo que a gente sabe que isso não é verdade. Tem uma história, para a gente falar de política nacional hoje, União Brasil anunciou que vai usar a cidade de Salvador, na Bahia, capital da Bahia, para fazer um lançamento oficial da pré-candidatura do governador Ronaldo Caiado, governador de Goiás, à presidência da República. Num primeiro momento, pode soar estranho, né? Por que o governador de Goiás vai ter a sua pré-candidatura lançada em Salvador? Mas se a gente avaliar o mapa eleitoral no Brasil, a gente entende que pode ser relevante para a União Brasil e principalmente para Caiado, que é muito desconhecido fora do Centro-Oeste. E fora do Sudeste, acho que talvez um pouquinho mais no Sudeste, né, Figueiredo? Você acha que é válido esse tipo de movimento já tão cedo, você começar a admitir, abrir uma pré-campanha à presidência da República, cuja eleição só acontece daqui a 2 anos? Luiz, eu acho a estratégia ousada, né, realmente muito ousada, mas ela tem que ser tomada como algo já de imediato, na minha opinião, porque quem está na situação já está trabalhando com isso, né, Luiz? Então a gente vê aí o governo federal já, inclusive, se movimentando para uma possível reeleição do presidente Lula e buscando novos aliados, inclusive que o governo atual há integrantes dentro do governo da União Brasil, né, que compõe aí o Centrão. A minha única questão sobre essa situação é saber se realmente esses governadores que se dizem aí de direita estão unidos, porque o que eles comentavam em reportagens, em entrevistas anteriores, era que eles estariam unidos em prol de um único nome. Será que houve algum rompimento entre esses governadores de direita? Né? Será que a direita em si vai estar unida para tentar ganhar essas eleições presidenciais? A gente não sabe, né? Mas iniciar esse processo, como o governador Romeu Zema já indicou o vice-governador, o professor Matheus, como, né, o seu pré-candidato ao governo de Minas Gerais, eu acho que esse movimento já precisa ser feito, já precisa se colocar os jogadores no tabuleiro para ver como que vão se movimentar daqui para frente até as próximas eleições. Luiz. Professor, te surpreende esse ponto que o Figueiredo levantou? Será que a direita está unida? Eu enxergo que não, como a esquerda também não, né? Há vários nomes sendo ventilados, alguns balões de ensaio são lançados, né, para tentar entender nesse jogo a primeira aceitação, inclusive dentro do próprio meio político, né, entre os próprios correligionários que são mais ativos, mas essa desunião, entre aspas, não me surpreende, porque partido político no Brasil, esquerda e direita no Brasil, a gente tem visto que são muito pouco programáticos e são muito mais emocionais do que racionais, né? É isso mesmo. Mas está correto. Os partidos têm que lançar seus pré-candidatos, não é? Eu não sei, eu não costumo lidar muito com essas categorias de direita e esquerda, não é? A esquerda que está no poder é a esquerda populista. Não tem nada a ver com a esquerda americana, né, que lá são chamados liberais, não é? Não tem nada a ver com a esquerda do Chile, nem do Uruguai, que são esquerdas não populistas, que são esquerdas democráticas. Aliás, acabou de ganhar a eleição no Uruguai, não é? A esquerda aqui populista, ela é hegemonizada pelo Lula. Então, não tem o problema da unificação. É o Lula se ele quiser ser. E ele já falou, olha, eu vou querer ser candidato se o meu adversário for alguém da extrema-direita. Com isso, ele está dizendo o seguinte: quem não for ele e quem ele não indicar é extrema-direita, é fascista, é golpista. Então, o Lula já está nesse clima de polarização, aliás, desde o início, não é? Se fala muito nisso como crítica, mas os dois lados fomentam isso, né? Hein? Se fala muito nisso, em polarização, como uma crítica, mas os dois lados fomentam isso. Fomentam. Agora, quem iniciou a polarização foi quem começou a transformar a política numa guerra nós contra eles. Aí, isso gerou um comportamento anti. Tanto o PT falava que
tudo que não era, que contrariava ele era direita, o FHC era direita, lembram disso? Sim. Todo mundo era direita, todo mundo era golpista, tudo era golpe. Até que apareceu uma direita golpista, bolsonarista, que agora está sendo aí, está em evidência por causa dos processos contra o Bolsonaro e seus aliados, não é? E seus arregimentados, vamos dizer assim. Então, essa situação aí, eu não sei se a direita vai se unir. Possivelmente vai acontecer isso porque nós temos eleições em 2 turnos no Brasil, não é? Então isso vai acontecer mesmo que a gente não queira, não é? Agora, a esquerda já está unida, porque não tem diversidade dentro da esquerda, tem um domínio absoluto do Lula. Ô, Luiz, só complementando, Luiz, essa fala do professor Augusto Franco, em alguns programas a gente chegou realmente a essa conclusão, sabe? Que no Brasil o problema não é essas denominações de direita e esquerda, é o populismo. Né? É o populismo, que seja ele de direita, seja ele de esquerda, que não tem nada de democrático. Como muito bem disse o professor Augusto Franco, não é uma esquerda nem uma direita democrática, como no Chile, como no Uruguai, agora que teve as eleições, que lá não tem reeleição, é um mandato de 5 anos. Né? Então, sim, o problema do Brasil chama-se populismo. E o populismo ele vem através dessa guerra, que o professor Augusto de Franco comentou. Agora, na minha opinião, se a direita pudesse realmente escolher um nome que não seja populista, mas que tenha ali conhecimentos, que sabe dialogar, que é uma pessoa de muita entrega do ponto de vista de resultado da administração pública, não há outro nome, na minha opinião, que não seja Tarcísio de Freitas em São Paulo. Mas o Tarcísio de Freitas ele tem ali outras situações, ele pode ser reeleito como governador e tem como seu grande secretário ali de governo o Kassab, que está querendo segurar ele para mais um mandato como governador, o Tarcísio como governador, e o PSD lançar um candidato próprio. Mas aí são as histórias e o jogo do xadrez da política brasileira, né, Luiz? Eu só discordo do professor, o professor não acha que a esquerda está unida, né? Ela pode estar unida, vamos usar uma expressão forte aqui, mas eu quero que as pessoas entendam que eu não tô xingando, não. Mas a esquerda pode estar unida na desgraça, né? Unida na carência, unida na escassez. E é dessa escassez que líderes como Lula se aproveitam, porque realmente Lula não deu espaço para aparecer um outro candidato com força dentro do Partido dos Trabalhadores. Ele impôs Dilma primeiro, impôs o nosso ministro da Economia depois, Fernando Haddad, e para que ele tivesse ambiente, inclusive, para voltar. Não surgiu um grande líder dentro do PT, que basicamente representa a esquerda do Brasil. Mas a esquerda é PSOL. Gente, tá. A esquerda é o PT. Né? Nessa concepção que as pessoas têm de esquerda. Ou pelo menos o PT se colocou dessa forma. Vocês falaram aí, lembraram muito bem da eleição uruguaia. O ex-prefeito do município de Canelones, que é o Yamandu Orsi, apoiado pelo ex-presidente Pepe Mujica, foi eleito presidente do Uruguai. Venceu no segundo turno das eleições, que foram ontem, e garantiu quase 50% dos votos contra 45% do adversário dele, Álvaro Delgado, que é considerado no Uruguai de centro-direita. O Orsi vai substituir o Lacalle-Pou, que foi um presidente nos últimos 4 anos mais ligado à centro-direita no Uruguai. Professor, o senhor como especialista no assunto, acha que vai alterar alguma coisa a política uruguaia e isso traz algum tipo de consequência para as relações com o Brasil, especialmente com a Argentina, que foi num caminho oposto nas últimas eleições? Não vai alterar, felizmente. Porque, Luiz Fernando, veja, o Uruguai é uma das poucas democracias liberais da América Latina, junto com Costa Rica, Chile e Suriname. Nós só temos essas democracias liberais na América Latina. A alternância democrática lá para os uruguaios é um valor. Então, vamos ver o que aconteceu. Nós tivemos o grande presidente uruguaio Sanguinetti. Depois do Sanguinetti veio o Lacalle. Não esse agora, o Lacalle. Depois veio novamente o Sanguinetti. Lá não tem reeleição seguida, não é? Mas tem espaçada, alternada. Depois veio o Battle, Jorge Battle. Aí foi eleito Vasquez, da Frente Ampla.
e depois o Mujica, e novamente o Vasque, que foi então sucedido pelo atual presidente Lacalle Pou. Agora venceu o Orsi da Frente Ampla e tudo continuará na mais perfeita normalidade, porque o Uruguai ele não está fazendo política como quem faz guerra. Tanto os ditos de direita quanto os de esquerda, eles se revezam no poder porque eles cultuam a alternância democrática. Inclusive, o presidente eleito agora, o Orsi, e o candidato de oposição, o candidato governista que perdeu por menos de 4% dos votos, vão conversar já amanhã, acertar a transição e acertar o que eles podem fazer juntos. Eu acho que é um exemplo para o Brasil, aonde o adversário vira um inimigo, foge, não participa da posse do outro, tenta dar um golpe, tenta derrubar. No Uruguai, há 40 anos que não há isso. O Uruguai tem menos de 4 milhões de habitantes, né? O país como um todo. O senhor acha que isso faz diferença em relação ao Brasil, um país de 200 milhões de habitantes? Para ter essa facilidade de unidade de pensamento? Não. O Chile tem 30 milhões de pessoas, 20 a 30, não é? Uhum. E lá também a alternância democrática tem sido observada. Muito bem lembrado. Ô Luiz, os próprios Estados Unidos, né? Então a gente sabe que lá você tem realmente a democracia sendo realizada de forma mais plena do que a gente tem essa democracia eleitoral no Brasil. Mas eu acho, na minha opinião, não sei qual que é a visão do... Figueiredo, desculpe te cortar, mas tem uns espasmos antidemocráticos, né? Invasão do Capitólio, por exemplo. Mas isso não é a maioria, entendeu, Luiz? Assim, não é a maioria das próprias pessoas que participam do processo democrático. Obviamente que esses problemas pontuais existem, né? E na minha opinião, o que aconteceu na transição do Trump para o Biden está dando uma aula para o Trump nessa transição Biden-Trump. Então, assim, eu acho que é incomparável que se vive uma democracia realmente nos Estados Unidos do que a nossa democracia eleitoral. E, na minha visão, é por conta de questões históricas do país. A própria formação e golpes atrás de golpes que o país já viveu, só de inúmeras constituições que a gente já se passou pelo país, eu acho que evidencia naturalmente essa situação e esse clamor popular que o brasileiro tem por ter seus ídolos políticos, né, os seus populistas, seja aí Lula, seja aí Bolsonaro, e não o clamor pela democracia, como muito bem disse o professor Augusto de Franco. Muito bem, são 7 horas e 24 minutos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu WhatsApp, se o nosso Eric Funes me mandou alguma participação aqui. Lembrando, pessoal, 99316-9898, para quem quiser participar conosco. O William Afonso, que sempre manda mensagem aqui pra gente, de Contagem, está dizendo, será que, ouvindo países de fora, o Supremo vai desistir de enterrar a Lava Jato? Acho um pouco provável, viu, William? O Quirino de Borda da Mata está dizendo que é um grande fã, assiste o Talks todos os dias, gosta muito do programa, não discute política porque não entende nada, só sabe que gosta da gente. Isso é um bom sinal, meu querido Quirino. É sinal de que a gente está fazendo você pensar. Se a gente puder ajudar de alguma forma, já é bom. Né? Quando a pessoa tem a mente aberta, a cabeça e o coração abertos para ouvir, absorver e depois pesquisar, porque nós não somos dono da verdade, né? Então cada um tem que formar a sua opinião, é sempre muito bom e é uma satisfação para nós também. Gente, nós estamos vivendo no Brasil, na verdade, não é no Brasil só, é no mundo como um todo, uma crise internacional que foi criada pela declaração, ou depois da declaração, de um CEO de uma companhia importantíssima no mundo, que é a rede francesa de supermercados Carrefour. Ele reclamou e disse que o Carrefour ia boicotar a carne do Mercosul, a carne bovina do Mercosul, os frigoríficos do Mercosul, porque, segundo ele, os frigoríficos do Mercosul não seguem as mesmas regras que os produtores rurais franceses são obrigados a seguir, e por isso a nossa competição na rede francesa, principalmente nos supermercados da França, seria uma competição injusta. Isso causou uma reação internacional
dentro dos países do Mercosul. E no Brasil, alguns frigoríficos já decretaram também boicote à rede Carrefour no país. E este boicote está sendo encabeçado pela JBS, que é um dos principais frigoríficos brasileiros, que anunciou hoje que está interrompendo o fornecimento de carne ao Carrefour e que isso é uma represália, é uma resposta ao boicote anunciado pelo CEO da rede em uma entrevista, inclusive, um boicote oficial feito pelo grupo francês. Professor, o que isso tem de principal repercussão, sendo que até o Itamaraty já se colocou à disposição para tentar intermediar esse imbróglio? É uma discussão comercial que, por ter sido muito mal conduzida por um cara que não poderia fazer isso, que é um diretor executivo de uma rede do tamanho, né, do Carrefour, foi muito mal conduzida, foi muito mal colocada e acabou virando, ou pode estar virando, um problema diplomático. Isso pode ter consequência, por exemplo, no abastecimento da rede aqui no Brasil? Acho que isso vai ser resolvido. Isso é típica briga comercial, não é? Ela já estava, foi mal encaminhada, né? O acordo Mercosul e União Europeia. Os produtores franceses já estavam querendo sabotar o acordo porque não queriam a competição dos produtores brasileiros, né? Então, isso não foi bem encaminhado naquela ocasião, não é? Serviu de pretexto para sabotar essa nossa relação com a União Europeia, não é? O governo Lula não vê com bons olhos a União Europeia, porque o PT acha que os europeus são neocolonialistas e ele quer se ligar ao grupo do BRICS, às grandes ditaduras do planeta, e não quer saber das democracias, não é? Então, mas tudo isso agora vai ter que ser resolvido. A embaixada francesa já entrou nessa jogada aí para ver como é que resolve. Uhum. Não interessa à França, ao país França, criar nenhum atrito com o Brasil, mas ela está também pressionada pelos seus produtores, não é? Que fazem o governo de refém muitas vezes. Então, eu creio que isso vai se resolver, viu? Tem um dado interessante, Figueiredo, que a Friboi, ela responde por 80% das carnes vendidas no Carrefour. É muito mais, obviamente, do que os próprios produtores franceses. Um boicote desse, ele tem um poder de pressão considerável, né? Comercial. Luiz, mas tem um detalhe importante quando a gente fala da JBS, né? Ela tem uma concentração de mercado induzida pelo Estado. A gente sabe que num passado recente a JBS explodiu de crescimento em razão de financiamentos que recebeu do BNDES para esse crescimento e fortalecimento exclusivo de uma concentração de mercado. O governo brasileiro, o Estado brasileiro, financiou a concentração de mercado de frigoríficos na mão da JBS. Isso é claro, isso é evidente, a gente sabe as relações que a JBS tem com o governo. E isso é importante a gente evidenciar aqui e faz com que essa pressão que eles estão impondo agora também no Carrefour é derivada dessa força que ele se tornou diante de patrocínio de investimento do próprio Estado. E aí é bom evidenciar algo que geralmente eu falo aqui no Talks, que isso não é o livre mercado, isso não é o capitalismo correto. Isso chama-se capitalismo de compadrio, onde empresas são favorecidas pelo Estado e o seu crescimento é decorrente exclusivamente desse favorecimento do Estado. E não é um livre mercado que aonde houve o crescimento da JBS. Agora, criou-se essa fortaleza que pode, inclusive, pressionar o Carrefour diante dessa irresponsabilidade executiva feita pelo seu CEO, que teve essa declaração infeliz e agora pode sofrer essas consequências. Eu, particularmente, acredito que isso realmente não vai dar em nada, vai ser uma pressão, inclusive, para a própria JBS conseguir ajustar os seus preços de venda para o Carrefour, já que detém aí 80% desse mercado da rede Carrefour, né, Luiz? Muito bem. Nós também, exatamente, bem lembrado, inclusive, essa situação até política, né, do frigorífico JBS, apesar de que, obviamente, um assunto não tem relação direta com o outro, mas mostra o poder que tem de fazer até o governo brasileiro se mexer para evitar
uma dissidência maior aí. Professor, uma das coisas que está sendo dita nos corredores, né, de Brasília, é que a reação do governo brasileiro pode ter evitado que outros países usassem do mesmo tipo de pressão para conseguir puxar o preço da carne brasileira para baixo. É um expediente que é muito usado, né? A China fez isso algumas vezes, de tentar pressionar comercialmente o Brasil em relação à soja e a outros produtos para derrubar preços, e outros países vieram na esteira. Mas com essa reação mais pesada, tanto da iniciativa privada quanto do governo brasileiro, a impressão que se tem, ou a sensação que se tem dentro, nos corredores de Brasília, é que isso vai evitar que outros países sigam na mesma toada. Acho que faz sentido, né, professor? Faz. Eu acho que no fundo essa questão não é uma questão política, geopolítica, não é uma questão estratégica, é uma questão mesmo de briga, de guerra comercial, né? E deve ser resolvida pelo que ela é, não é? Acho até que o governo brasileiro não deve se meter muito ostensivamente nisso, não é? E eu creio que o governo, sobretudo governos europeus, mas sobretudo o governo da França, não vai se meter também tão ostensivamente nisso. Não interessa a ninguém transformar isso numa questão de oposição entre Estados. Muito bem, lembrando uma frase da história recente do Brasil, dita por um empresário numa situação nada recomendável: tem que manter isso daí, ou não tem que manter isso daí. O Fred Mendes, entendedores entenderão, não vou explicar não. O Fred Mendes está dizendo que gostou do Figueiredo, mas gosta muito da gente também, todo mundo. Obrigado, Fred, um abraço para você. O Cláudio de Montes Claros está dizendo o seguinte: não é só a Lava Jato que é um circo nesse país. Os três poderes, o Senado, a Câmara dos Deputados, enfim, a política em geral. E não é por causa do governo atual, os anteriores também. Sempre foi, sempre será, tudo farinha do mesmo saco. Essa é apenas a liberdade de opinião dele, de expressão de um pobre cidadão. Muito bem-vinda sempre, Cláudio, obrigado pela participação conosco. A Sueli de Juiz de Fora, boa noite, Sueli, está dizendo que por meio do Talks, ela procura se esclarecer, procura esclarecer as opiniões dela sobre as notícias para que ela possa formar melhor a opinião dela. Parabéns a todos. Obrigado, viu, Sueli? Obrigado também pela gentileza, está sempre conosco aqui. São 7h33, a gente está indo para um rápido intervalo no nosso 98 Talks. Você que está em casa, fique aí. Você que está no carro, não muda de sintonia. Daqui a alguns minutinhos a gente está de volta. Nós vamos falar da Comissão do Senado, que analisa um projeto que permite o uso de trajes religiosos em tribunais. É o nosso próximo assunto, não sai daí. 7h38, estamos de volta com o nosso 98 Talks. O que você está fazendo aqui, Eric Funes? Ligando o ar-condicionado, um calor, gente, vocês não têm noção. Está quente aqui dentro, agora o nosso producer veio aqui para tentar refrescar a nossa situação. Deixa eu ver se o Figueiredo já voltou. Não voltou ainda não. O Figueiredo ainda está fora da nossa live, mas o professor Augusto está aqui. Professor, a Comissão de Educação e Cultura, Figueiredo voltou. Comissão de Educação e Cultura do Senado começou a analisar um projeto de lei. O objetivo desse projeto é garantir aos advogados o direito de usar trajes religiosos em tribunais. Vejam bem, gente, o que nós estamos discutindo em 2024, quase 2025. Se o advogado pode usar a roupa que ele quiser no tribunal. A proposta também estabelece a suspensão de prazos processuais durante períodos religiosos importantes. Isso aconteceu depois que um advogado, de nome Gustavo Coutinho, foi impedido de fazer a sustentação oral no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em Brasília, porque ele estava usando roupas tradicionais do candomblé, que é a religião que ele professa, a religião de matriz africana, a qual ele pertence. Professor, eu chamei a atenção do senhor porque me parece tão improvável ou tão absurdo a gente ter essa discussão em 2025. Será que os protocolos criados artificialmente por pessoas que se acham acima de qualquer tipo de iniciativa, esses protocolos têm realmente que ser mais importantes do que as liberdades individuais de cada um, do que a crença individual de cada um? Será que ainda cabe isso na sociedade que a gente vive? Não cabe, não é? Não cabe de jeito nenhum. Quer dizer, nós somos um país que tem liberdade de religião
E, evidentemente, cada membro de uma religião pode se trajar como de acordo com seus costumes, não é? Então, isso não deveríamos estar discutindo isso, não é? Claro que um padre, se ele quiser, se ele for advogado, quiser ir de batina, ele vai de batina. Assim como um rabino pode ir lá com as roupas próprias. Então, isso é uma bobagem. Eu acho que nós temos que primar pela liberdade, não é? A liberdade de expressão também é uma liberdade de usar a indumentária que quiser. O Figueiredo, se vamos colocar um advogado indígena quiser ir para um tribunal usando as suas cores, as suas pinturas, será que ele também vai ser proibido? Se como o professor muito bem lembrou, um advogado padre, se quiser ir para um tribunal trajando a batina, ele vai ser impedido de utilizar isso? Ou essa implicância, essa proibição que aconteceu no Tribunal de Justiça do Distrito Federal foi referente especificamente ao fato de que era uma religião de matriz africana? Me parece tão absurdo, tão improvável essa discussão nos dias de hoje, que eu fico realmente sem saber o que pensar. Eu queria ouvir sua opinião. Ô Luiz, é o seguinte, eu não vi essa notícia, né, não acompanhei, não vi a imagem de como esse advogado estava, os trajes que ele estava ali, mas eu sei, já vi inúmeras outras situações, inclusive de alunos do curso de Direito que vão ao tribunal para fazer um relatório, né, de audiências e de julgamentos, de inúmeros juízes, embargadores que chamam a atenção, às vezes, pelo menino estar com a calça jeans, que ele deveria estar de terno e gravata. Mas isso são questões pontuais. Eu acho que, aí já passando de uma visão mais do ponto de vista técnico, legislativo e jurídico, criar legislações por questões pontuais que deveriam ser observadas, no caso, inclusive, pelo próprio CNJ, que é o responsável de editar essas regras de funcionalidades e administrativas do Poder Judiciário, seria o mais adequado do que se pensar. Mas, como no Brasil, né, todos querem utilizar de oportunismos para ganhar palanques sobre questões que geram views, que geram curtidas, né? Então, na minha opinião, esse projeto de lei, só contextualizando, essa situação desse advogado, ele pode realmente ter sofrido preconceito pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mas não é criando uma legislação que vai se resolver esse problema, né? O próprio CNJ tem aí os seus caminhos para solucionar isso. Agora, que essa questão do traje jurídico para questões do judiciário é muito mais algo de atuação no judiciário, é muito mais algo do ponto de vista de costume de atuação profissional no Poder Judiciário do que uma regra, do que uma lei para vir assegurar. A Constituição assegura esse direito de se trajar realmente, como muito bem disse o professor Augusto de Franco. Obviamente que a pessoa não pode chegar lá, obviamente, para fazer uma sustentação oral, a pessoa sem camisa, né, ou só com as partes íntimas. Não existe isso, né? Então, assim, tudo isso, obviamente, tem que obedecer uma razoabilidade, uma proporcionalidade que o próprio tribunal tem cumprido isso, inclusive, sabe, Luiz? Eu tenho visto, inclusive, algumas audiências que a pessoa às vezes não está de terno, né, porque está muito calor, e aí só está com uma camisa social. Então, tudo isso é muito ponderado e essas situações que aconteceram são pontuais que ocorrem no judiciário. A foto está na tela do advogado Gustavo Coutinho. Você acha que se encaixa nessa falta de bom senso? Porque é óbvio que o sujeito ir com traje de banho para um tribunal, está faltando razoabilidade e bom senso nele. É completamente diferente. Dá uma olhada. Ô, Luiz, para mim aqui não está aparecendo a imagem, viu? Tá tudo escuro, inclusive a sua não está aparecendo, só estou vendo o professor Augusto. E o seu hoje tá bom não, viu? O senhor também não está vendo não, professor? Mas quem está na televisão está vendo. Eu estou tendo retorno aqui da TV. Eu acho que a imagem está aí para quem está nos acompanhando pela TV. Quem está nos acompanhando pelo rádio, gente, depois busca no Google. Advogado Gustavo Coutinho, Distrito Federal. Dá para ver, ele está trajando calça, camisa, um paletó, só que ele está com alguns adereços que são referentes e um turbante na cabeça que são referentes à matriz africana da religião do candomblé.
Só lembrando, gente, existe e é o próximo assunto, inclusive, acho que está até conectado nisso, gente. Nós vamos ter pouco tempo para discutir, mas dá tempo de falar sobre isso. Nós estamos falando aqui de liberdade individual. A Constituição brasileira garante que o cidadão brasileiro tem liberdade de seguir a religião que ele quiser e de se expressar da forma que ele quiser a respeito dessa religião. Quando a gente fala de bom senso, a gente fala de tudo, né? A gente fala de qualquer outra coisa. Uma pessoa não pode, obviamente, entrar num tribunal para fazer uma sustentação oral vestido de Carmen Miranda também, porque isso não parece razoável. Mas ainda é uma discussão. Se a pessoa quiser, talvez ela possa, né? Porque é uma liberdade individual. O próximo assunto nosso tem a ver com uma questão coletiva. E aí cabem pontos de vista diferentes também, porque o Estado brasileiro, nessa mesma Constituição, ele é identificado como Estado laico. O que isso quer dizer? Que o Estado não toma partido quando o assunto é religião. O cidadão brasileiro segue a religião que quiser, pode ser católica, pode ser protestante, pode ser candomblé, pode ser o que for, evangélica, todas elas são aceitas pelo Estado brasileiro. E a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal está votando para considerar válida a presença de símbolos religiosos em prédios do governo, desde que o objetivo seja manifestar a tradição cultural da sociedade. Por que tem essa discussão também, que também me soa muito absurda? Porque alguns parlamentares, né, moveram ações no judiciário para que o Estado tirasse das repartições públicas símbolos religiosos, crucifixos e outros santos, outras imagens que são referentes especialmente à religião católica, que é a religião ainda, ou talvez seja ainda a religião predominante no Brasil. Os ministros analisam de forma virtual o recurso que questiona a exposição desses objetos nos órgãos públicos e em unidades de atendimento aos cidadãos em geral. Você acha que é diferente, Figueiredo? São coisas distintas ou a discussão é a mesma? Ô Luiz, eu acho que as coisas são totalmente distintas. Eu acho que o Supremo realmente tem razão da decisão. O único, porém, é saber que essa razoabilidade, os agentes públicos vão ter essa razoabilidade de tratar esses símbolos religiosos com a justificativa que o Supremo deu, que são a questão cultural e histórica, né, da sociedade brasileira. E mais, viu, Luiz? Vou te falar, assim, já discutiram muito isso de ter lá o crucifixo em salas de audiência, dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. Em nenhum momento já vi alguma decisão judicial pautada exclusivamente por questões religiosas e não fundamentando em questões religiosas e não na lei. Então, assim, Luiz, eu acho que essa discussão é totalmente vaga e concordo com a ideia do Supremo. Não tem essa interferência e acho que realmente as coisas são separadas, no meu ponto de vista. Mas cabe entender se o agente público vai ter essa razoabilidade para conduzir dessa forma. Se não tiver, vai ser punido e vai ter as medidas administrativas e judiciais contra ele. Então, eu acho que não tem muito a discutir sobre isso não, sabe, Luiz? O professor, o que seria o uso para manifestações, como é que eu falei? Para manifestar a tradição cultural da sociedade. Isso é uma coisa que dá para definir? Me parece completamente subjetivo. Não, isso é muito subjetivo mesmo, porque o que a gente vê é crucifixo em todo lugar, mas isso é da religião católica, né? Apostólica romana. As religiões cristãs, talvez, né? Todas as religiões cristãs, né? Algumas não gostam são cristãs, mas não adotam o crucifixo, não é? Uhum. Então, nem a imagem, não é? Algumas não. Então, mas existem várias tradições religiosas na sociedade brasileira. Nós não podemos aí adotar um critério de maioria e minoria, não é? Se agora está liberado que você tenha a possibilidade de colocar símbolos religiosos, então você tem que ter a possibilidade de colocar símbolos de várias religiões, porque nós vivemos num país que tem liberdade de religião. Não é liberdade de ter uma religião, não é liberdade da religião da maioria. Não tem nenhum sentido isso, né? Liberdade de religião significa que você pode ter várias expressões religiosas, não apenas uma. Então, vamos ver como é que vai ficar a decisão final do Supremo Tribunal sobre isso, não é? Seria muito interessante, você ver.
O crucifixo está lá no plenário do Supremo Tribunal Federal por decisão da maioria, porque o Brasil talvez ainda seja, como eu disse, não tenho esses números, de maioria católica. Se alguém cismar e resolver colocar uma imagem de, ou sei lá, de Ogum no plenário, pela decisão do Supremo, deveria valer também. Seria interessante, seria engraçado de ver. A Vera Lúcia está dizendo aqui o seguinte: na minha humilde opinião, sou totalmente contra, pois o objetivo de estar numa sala de audiência não tem nada a ver com a religião de cada um. Totalmente contra, pelo que eu entendi, Vera, é a expressão do advogado lá, né? O Bruno Nolasco está dizendo o seguinte: se o advogado índio for nu ou seminu para o júri, é a tradição e a cultura dele? Talvez, Bruno, seja exatamente o que a gente está falando, do bom senso. Mas ele pode ir com o cocar ou com a pintura, por exemplo, talvez. É difícil, realmente difícil se chegar a uma conclusão numa situação como essa. O Alisson de Confins está dizendo que não seria, perguntando se não seria algo inerente ao cargo, inclusive sustentado por eventuais parâmetros da OAB. Alguns tipos de particularidades, como acontece em propagandas de escritórios de informalidade, etc. O Alisson, acho que você está falando de uma espécie de dress code, né? As empresas têm direito de informar o funcionário quando ele chega o tipo de traje que ele tem que usar para trabalhar. Mas será que é a mesma coisa numa audiência que é numa repartição pública? Não saberemos tão cedo, mas a decisão do Supremo Tribunal Federal é a que vai valer e que vai prevalecer. São 7 horas e 51 minutos, a gente está quase acabando o programa, gente, mas eu queria trazer mais uma pauta aqui. A gente tinha falado da questão do Uruguai, mas essa tem que ser muito rápida mesmo. O professor Daniel Ortega e Rosário Murillo consolidam o controle total do poder após a aprovação de uma reforma na Constituição, na qual 38 artigos foram revogados e 143 dos 198 artigos da Constituição da Nicarágua foram substituídos. A gente pode falar que a Nicarágua, enfim, tem uma ditadura oficial? Não, ela sempre foi uma ditadura. Já há muito tempo é uma ditadura. O Ortega, ele prorrogou, ele acabou com a limitação de reeleição. Agora ele está dando um passo. Eu só vou dizer para vocês uma coisa: eu espero que a moda não pegue no Brasil. Ele transformou a mulher dele em governante, no mesmo nível que ele. Ela manda nos ministérios, ela chama Rosário Murillo. Tira as fotos oficiais com ele, não só. Ela opera o governo assim como ele. Não é? Eu estou dizendo que vocês sabem por quê, que eu espero que a moda não pegue no Brasil, né? Em que a primeira-dama, sem ter sido eleita, vire governante. E isso agora, né, o professor falou há muito tempo, é uma ditadura, agora é oficial, porque agora eles revogaram artigos da Constituição para permitir que isso aconteça. Esse aí, um dos amigos do nosso presidente Lula, tomara que não pegue a moda e que não seja exemplo para ele também. São 7 horas e 54 minutos. Eu quero agradecer a companhia de vocês que estão em casa conosco no 98 Talks. Quero agradecer também aos meus amigos, Gustavo Figueiredo, professor Augusto de Franco. Foi um prazer apresentar esse programa com vocês hoje. Amanhã, às 7 da noite, Paulo Leite está aqui de volta com o 98 Talks. Não saia daí, fique conosco. Nós traremos outros assuntos bombásticos aqui para você na nossa terça-feira da 98 da Rede Mais. Quem está conosco continua com as programações dos 2 canais a partir de agora até amanhã às 7 da noite. Um abraço para vocês e até lá. Termina aqui na Rede 98 Talks.